Olá, meus amados irmãos, graça e muita paz. Bem-vindos a mais um Conexão ID. E vamos aproveitar este momento aqui neste lugar de absoluta paz para falar um pouco a respeito do empreendimento missionário que precisamos fazer como igreja na terra. O empreendimento de ganhar almas, de fazer com que pessoas perdidas encontrem o caminho da salvação através da mensagem do Evangelho, que deve ser pregada pelos cristãos. Estou falando aqui do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, exatamente da cidade de Saltville, a cidade do sal. E aqui é um parque recreativo, onde as pessoas procuram passar as tardes para pescar, para viver momentos agradáveis com a família. E pode ver que já está tendo maior número de carros aqui, porque hoje o clima está mais quente que os anteriores, se bem que ainda precisamos estar protegidos com uma roupa de frio, mas não tanto usando aquele capuz como eu usava anteriormente em dias anteriores. Pode ser que ainda esfrie até o mês de abril, mas a partir do momento que vai findando março, vai esquentando e começa a época da quentura aqui. Mas hoje eu quero falar uma mensagem diferente da que nós temos falado em dias anteriores. Sempre nós falamos mensagem de incentivo aos missionários, mensagem de despertamento missionário aos crentes, mensagens que transmitem informações do que está sendo feito nos campos da terra. Porém, hoje eu quero levar em consideração aquele escrito de Paulo que ele fez desde uma prisão em Roma. Para quem não sabe, Paulo ele foi assassinado enquanto estava na prisão em Roma por causa do Evangelho, sob as ordens do Nero de Roma. Segundo os historiadores, ele foi decapitado. E quando ele já estava perto de terminar os seus dias na terra, ele escreveu a um jovem discípulo seu, Timóteo, dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa. Bom, eu quero falar sobre esses três elementos. Primeiro, combate. Segundo, combati o bom combate, acabei a carreira. Segundo, carreira. E terceira, a fé. A resistência de guardar a fé até o final. Veja bem que sempre nós estamos falando aqui sobre o embate que deve ter a igreja ao ganhar os perdidos da terra, a necessidade da plataforma de apoio para a igreja ganhar os perdidos da terra, conquistar os perdidos da terra. Sempre nós expomos aqui os fatores desfavoráveis que impedem a igreja de chegar aos confins da terra. Sempre nós falamos aqui sobre os gastos abusivos das igrejas constituídas, sobre a falta de apoio aos missionários, e eu falo isso com experiência própria por ser um missionário. Porém, hoje nós queremos falar algo muito mais especial para a vida cristã, que é necessário para todos aqueles que estão empreendendo uma jornada espiritual aqui nesta terra, seja missionário ou não, sendo um cristão, sendo alguém que foi nascido de novo através do conhecimento do Evangelho. É necessário que ele saiba sobre esses elementos, esses três elementos dos quais eu irei falar agora. Primeiro, combate, carreira e fé.
combati o bom combate. É um defeito muito grande quando o cristão ele pensa que foi colocado aqui, que foi deixado aqui para viver uma vida confortável, sem haver um combate. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, ou no mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia também fala a respeito dos embates que nós vamos ter durante cada dia da nossa jornada cristã. Foi isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Claro, a Bíblia fala em um descanso, a Bíblia fala em paz, a Bíblia fala em vida eterna, mas não é nada aqui. Aqui é um combate. Enquanto estivermos aqui, precisamos combater. Combater contra o mal, combater contra o pecado. Imagine como está o mundo. Nós estamos vivendo com guerras, rumores de guerras, as nações em conflitos, as nações em polvorosa. Por exemplo, quem imaginava que o Brasil, a nossa pátria, iria ficar nessas condições, né? Através de um juiz malvado que prende, arrebenta e ninguém consegue fazer nada contra ele. São momentos difíceis que as nações estão vivendo. Eu vi até uma palavra que dizia assim, uma piada, é até uma anedota, dizendo que um camarada foi orar e ele vivia numa dessas áreas que tem da Ásia, que dá muito tsunami, furacão, guerras, e reclamando do Brasil. Senhor, tu deste ao Brasil uma pátria maravilhosa, com belas praias, não tem terremoto, não tem guerra, não tem tufões, não tem geadas, não tem tempestades de neve. E por que esse privilégio com o Brasil? E diz que Deus respondeu para ele: mas você já notou os políticos que eu coloquei lá, a qualidade dos dirigentes da nação? Quer dizer, é um problema muito sério, porque criaram um problema para o Brasil, né? Que é essa falta de liberdade de expressão, inventando crimes, perseguição política de candidato, perseguindo outro. Então, tudo isso gera uma desestabilidade, uma quebra de esperança, porque a quem recorrer-se é o Supremo Tribunal Federal que está sendo o gerador do problema, né? É aquilo que o Rui Barbosa falou, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não existe mais a quem recorrer, né? Claro, só a Deus, e a nação precisa realmente recorrer a Deus. Mas voltando aqui, então, as nações estão passando por dificuldades, por problemas, por aflições. Então, isso tudo impõe aos cristãos um combate, enfrentar um combate. Veja bem que o crescimento do islamismo no mundo tem fortalecido a oposição contra a igreja. A igreja recuou muito concernente ao perigo islâmico, e com isso o islamismo se fortaleceu. Hoje, por exemplo, na Síria está havendo agora um massacre de cristãos. Dizem que já foram mortos mais de 2.000 opositores do regime lá. No caso, muitos cristãos estão sendo exterminados, porque os islâmicos, na sua guerra para dominar a terra, eles têm que exterminar cristãos e judeus. Então, a oportunidade que eles tiverem para exterminar os infiéis, eles estão fazendo. E não pense que isso vai terminar na Síria. Não pense que vai terminar onde eles estão. Eles estão avançando para ganhar outras nações. Então, esse recuo do cristianismo, essa falta de apoio aos missionários, nos leva a enfrentar um combate que é ainda pior. É um combate sem retaguarda de apoio para ganhar os confins da terra. Então, tudo isso traz consequências. E Paulo, ele combateu esse combate. Ele venceu as suas lutas. Paulo, por pregar o evangelho, ele era preso. Lembra da prisão de Filipos? Ele era açoitado e colocado para fora da cidade, dado como morto.
E ele se levantava dali e ia pregar em outras cidades, plantar igreja em outras cidades. A prova é que ele morreu fazendo isso, morreu na prisão. Agora, esse combate que a igreja precisa ter, precisa de pessoas que sejam combatentes. Então Paulo era um combatente. Combati o bom combate. Agora preste atenção. Acabei a carreira. Há uma carreira. O que é uma carreira? Uma carreira é uma competição. Que se você não chegar primeiro, o inimigo vai chegar, o adversário vai chegar. Uma carreira. Acabei a carreira. E somente completar a carreira já é uma vitória muito grande, porque muitos não conseguem completar a carreira. Veja na maratona da São Silvestre, ou qualquer outra maratona que você veja ao redor da terra, tem aqueles que não conseguem. Muitos por problemas de saúde, outros por problemas de atropelos, outros por queda. Porque é muito difícil. É muito difícil. O final da carreira são os momentos mais difíceis. Porque é quando já está cansado. Eu posso contemplar, por exemplo, o trabalho dos missionários. Quando nós estamos mais jovens é tudo mais fácil. Você rompe as barreiras, tem energia, mas chega um momento que essas energias vão terminando. E você tem mais que trabalhar transmitindo experiência, conhecimento para os outros que não conseguem, que não tiveram essa experiência. Agora, acabei a carreira. Paulo está dizendo, olha, eu consegui completar a minha missão. Tudo que foi possível eu fazer, eu fiz. É aquilo que diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que eu sempre estou recomendando aos obreiros de nossa missão na África. Tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há indústria, não há conhecimento, não há mais oportunidade. A nossa área de ação é do berço à sepultura. E Paulo está dizendo, olha, eu estou chegando no fim, mas eu acabei a carreira. Aleluia. Então, combate, carreira. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Agora, o último elemento. Guardei a fé. Aleluia. Nós vivemos em um mundo hoje, principalmente na área ministerial, que um pastor, principalmente nas convenções, nos concílios, eles podem ser medidos, considerados, pelo volume financeiro que ele conseguiu acumular. Que tipo de carro é o carro do pastor? Que tipo de salário? Em que igreja ele está? Quanto é que rende? Ou seja, priorizam o ter, né? Aquele irmão está num campo pequeno, vai ver que não é bem sucedido, é um fracassado. Ou seja, estão medindo pelo ter, não pelo ser. E Paulo, ele acabou a vida em uma prisão, sendo eliminado como réu de pena de morte, e ele está dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. Ele não negou a fé. Porque quem trabalha em regimes islâmicos, como nós trabalhamos na África, basta um cristão negar a fé para que ele seja poupado da morte. Basta que ele renuncie Jesus para que ele volte à normalidade. E eles preferem, aleluia, ser sacrificado, mas não negar a sua fé. E é aí que está a diferença do cristianismo. É aí que está a diferença da verdadeira marcha para Jesus e essas marchas pirotécnicas que lotam praças e atrapalham o trânsito na rua e não faz nada para Jesus. Não investe nas missões, não suporta os missionários, não prega o evangelho, mas estão atrás dos trios elétricos, porque ali estão seus pregadores e cantores favoritos. Eu quero deixar essa palavra para você. Tem esses 3 elementos que você pode guardar na sua vida cristã. Saiba, você está em um combate.
que você está combatendo? Você está combatendo contra o mal. Você está combatendo contra a perversidade dos homens. Você está combatendo contra as heresias. Você está combatendo contra as falsas doutrinas. Você está combatendo contra os lobos devoradores vestidos em peles de ovelhas. Você está combatendo aos mercenários da fé. Você está combatendo, ou você está admitindo, ou você está colaborando com o erro. Combati o bom combate. Segundo, acabei a carreira. Lembre-se, uma carreira, você não pode parar de pelejar. Você não pode parar de se movimentar. Você não pode parar de exercitar a sua fé. Você não pode parar do que você está fazendo, mas continue enquanto não acabar a carreira. E preste atenção, até que acabe a carreira, você precisa guardar a sua fé. Perda tudo, mas não perda a fé. Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará entre os mortos. E a sua esposa disse: você ainda mantém essa tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: mulher, falas como uma doida. Interessante, né? Era a palavra pior que tinha para dizer. Disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E para finalizar, vivemos em uma época mais difícil para a igreja, porque o perigo da igreja hoje não está do lado externo, está do lado interno, nos monopólios dominantes, nos concílios religiosos, nas convenções. Estão gastando os recursos coletados para outros fins. Estão literalmente abandonando os missionários e suas jornadas. Estão abusando dos recursos que são produzidos por suas igrejas para causar os escândalos que estão afastando os cristãos da congregação, que é o caso dos desigrejados. São milhões em todas as partes da terra. Tem pessoas que dizem: eu não preciso ir na igreja, porque para ouvir heresias, mas eu não concordo com eles. Existem ministérios que são excelentes, existem pastores que estão pregando a verdade, existem igrejas que estão comprometidas com a verdade. A questão é apenas saber separar o joio do trigo. Examine a sua convenção, a sua igreja. Veja o que estão fazendo por missão. E veja quanto o seu pastor está ganhando de salário. Por aí você dá para saber se você está no caminho certo ou não. Porque se você não tiver, você tem que combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Que Deus abençoe. Jesus, no homem incomparável.